Bom dia, gente! Oi! Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, compartilhando nosso domingo em família. Bom dia! Hoje a gente vai tomar café junto, falando de moda, tendência, comportamento, tudo que a gente mais gosta de falar, de compartilhar aqui com vocês. E é um prazer muito grande, é muito legal a gente estar aqui. Vamos conversar de uma maneira muito leve a respeito de tudo, de como está sendo essa quarentena em família e o que a gente está estudando, o que a gente está vendo, insights para o novo mundo. E aí depois a gente segue aí o domingo bem tranquilo, bem inspirado, assim como a live é uma marca que inspira a todos nós, que o propósito é de inspirar. Então nós também compactuamos desse propósito, que é trazer um domingo mais inspirador para todo mundo. Então tá, gente, eu queria me apresentar, eu sou a Silvia, eu sou a RP da Live e tô aqui em Jaraguá com a minha mãe, que também é consultora da indústria têxtil de moda, e a gente tá tendo uns dias muito agradáveis, né, juntas, porque há muito tempo a gente não tinha essa oportunidade de estar aqui trocando, e a gente tá lendo, tá podendo aprender. E eu acho que o melhor de tudo é que a gente conseguiu ser muito produtiva nesse momento, a gente conseguiu passar por por essa pausa de uma maneira muito produtiva, e o que nos agrada. E pelo fato da gente não estar juntas o tempo inteiro, a gente fica um pouco tempo assim no verão, quando a gente sai de férias ou quando viajamos juntas, assim, mas nunca tivemos há mais de 11 anos que eu fiquei pensando que nós não tínhamos essa convivência, e que está sendo muito legal também, porque é inspirador, porque nós duas trabalhamos na área de moda, mas a gente traz histórias muito diferentes, idades e a faixa etária é diferente, mas como convergir isso na mesma situação. Então são olhares muito complementares. Da mesma maneira que eu trago uma história de muito tempo e de estudos ao longo do tempo, que isso nos conecta, porque nós duas adoramos estudar. Então eu trago uma trajetória, ela um olhar muito mais fresco a respeito de tudo, e assim, então uma com a experiência, outra com o frescor do olhar. Então tem sido um mix muito inspirador, e eu acredito que para mim, sem dúvida, mas eu acho que para ela também, que assim, a estrada faz com que a gente aprenda certas coisas e passe para ela uns caminhos para abreviar tudo isso. Espero que vocês também tenham tendo dias ótimos, compartilhando com a família de vocês, compartilhando com os entes queridos. E se não, também que consigam se internalizar, consigam aprender com isso tudo, né? Pra mim tá sendo ótimo, porque eu sempre amei usar roupas confortáveis, o tempo todo de moletom, de legging. Então, pra mim, tá sendo perfeito pro meu guarda-roupa. E pra gente comentar um pouco mais sobre os nossos guarda-roupas, enquanto a gente tá na quarentena, a gente pode ficar em casa, eu vou ligar aqui pra minha amiga Dani Zanardo pra gente comentar sobre tendências. Oi! Bom dia! Bom dia! E aí? Café! Hoje é aguinha! Já tomamos Muito café? feliz. Já tomamos o café? Já tomamos Bom o café. dia! Bom dia! Mais uma vez a gente aqui para compartilhar tendências, para a gente conversar e ter uns insights de todo esse momento que a gente está vivendo. E agora aqui na plataforma da Live para a gente compartilhar esse domingo com todo mundo. Exato. Gente, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Eu adorei que a Paula falou sobre realmente a gente está aqui para inspirar, que é o que eu e a Sil, a gente conversa muito também, né?
o quanto que nesse momento a gente pode se conectar e levar para todo mundo tudo que a gente sente, tudo que a gente pode ajudar. Então, que delícia. E aí eu tava aqui comentando o quanto é bom a gente poder estar com roupas confortáveis nesse momento. Eu queria saber, moletom, como a gente live ama. também, cada um dentro do seu estilo. Eu sou isso, cada um dentro da sua. Eu tô com um moletom e um jogger de... Ai, eu até vou levantar. Um jogger de veludo, muito legal. Eu amei. A equipe aí de estilo tá, ó, adorei. Cada um dentro da sua vibe. O que eu acho que o legal é justamente isso, que é um dos caminhos, quando a gente pensa que aconteceu toda essa parada, eu não vejo que o mundo tenha mudado. Eu acho que essa pausa nos fez refletir uma série de coisas. Então, assim, foi um repensar. Eu não vejo que foi uma disruptura total. Porque a gente que trabalha com moda e que a gente trabalha com moda de uma maneira muito mais antecipada, fazendo pesquisa, eu percebo que as tendências se constroem de uma maneira que eu diria assim, até como um grande iceberg. O que aparece na pontinha é muito pequeno diante de tudo aquilo que está se formando ali embaixo, né? Então, o que aparece quando, na grande maioria das pessoas, pensam na questão de ser a tendência, o que está na vitrine em tal ou tal lugar do planeta, mas isso são vontades que isso já vem, né, se apresentando. E essa história do conforto, eu vejo que o que é muito forte na live e é uma tendência super macro. E isso já vem sendo construído há muitas estações, vocês não acham? Que a questão do tênis, o moletom, que assumiu um papel muito importante nas grandes marcas também, né? Há quanto tempo isso vem permeando a moda, trazendo esse conforto, que hoje a gente pensa que é um conforto, mas a gente pensa que é um sapato confortável, que é uma roupa confortável, que é uma vida confortável. Eu acho que foi isso que essa parada nos fez pensar, que é estar com pessoas confortáveis também. Então, tudo que nos envolva na questão de conforto. Eu acho que é isso. E eu acho que a ideia da live justamente é isso, trazer um conforto em peças assim que sejam de versáteis, multiuso, que eu possa, dentro do meu estilo, uma menina de um outro estilo mais colorido também, que possa trazer o gosto, o momento, enfim, eu acho que é isso. Mas isso até que eu ia perguntar para vocês, assim, se agora isso deu liberdade para as pessoas que ainda não se vestiam dessa maneira para se vestirem assim. Porque a gente já se veste, né, super confortável, já se veste de moletom, já usa legging para cima e para baixo. Inclusive, eu estou usando a minha Hermana, que é uma legging super tecnológica da Live. E porque eu acho que é isso, as pessoas elas vão buscar fazer compras que possam trazer esse conforto para elas, mas que também tragam outros benefícios, além de só o conforto, que seja tecnológico, que seja fácil de lavar, que ela possa ser isso aí, multiuso, versátil, mas que acompanhe ela nesse dia a dia corrido. E eu acho que tem outra coisa que a Live também conseguiu, que eu acho que tem dois caminhos muito grandes, que é de tecnologia e de natureza. E ela usa muita tecnologia, né, Dani? Exato. E assim, é bem legal vocês falarem disso, assim, porque é isso que a Paula falou, não é de agora. Os movimentos de comportamento, de tendência, não são de agora. Então, assim, a gente tem em 2012 uma coleção que a Chloé fez, que a Celine também trouxe, que era aqueles vestidos que amarravam, que eles já iam contando um pouco do que é conforto, do que é aconchego. E isso é o que você falou, né, Paula? Tipo, é aquele macro de feeling que vai acontecendo, vai se desdobrando, e quem vê o moletom tie-dye hoje não consegue, às vezes, absorver que veio lá de trás, dentro de um contexto de comportamento, que veio sendo contado na indústria e que chega até hoje em dia para as pessoas super mastigado. É bem aquela cena do Diabo Veste Prada, né? Quando ela olha pro cinto de fivela azul cerúleo, né? E fala assim, esse azul, né? O que tá acontecendo? Não, esse azul foi desfilado em tal ano e tudo mais. E aí eu acho que o conforto é exatamente isso.
ele veio se desdobrando porque as pessoas começaram a ter uma necessidade maior de praticidade. A velocidade da vida fez com que a gente tivesse que se adaptar para isso. A gente que vive na rua viajando e que absorveu esse momento de pausa de outra forma sabe disso. Se as roupas não forem, fossem fáceis de cuidar, não tivessem tecnologia para atender nosso dia a dia, não faz mais sentido para a gente, não se adapta no dia a dia. Então, acho que assim, o produto começa a se desenvolver muito mais do que só uma tendência, mas como uma necessidade de ocasião de uso. Que é o que a gente fala muito para desenvolvimento de produto na live, né? E aí, assim, quando vai falar de tecnologia, não é só o design, mas é o que isso faz para o produto no dia a dia. Então, cara, a legging de Emana da Silva, Emana, para mim, essa é uma das tecnologias mais especiais que a gente tem. Sil, mostra! Essa é a minha legging do dia! Exato. E, assim, poucas pessoas sabem que o Emana não é só para prática de alta performance, que sim, né? Porque a tecnologia do Emana são cristais bioativos que ativam a circulação. Então, isso pode ser usado para uma corrida, para uma pós-corrida, recuperação muscular, mas também para o wellness, para o bem-estar em casa. Então, assim, você usar uma legging de Emana com moletom também está ativando, está cuidando da sua pele e é um autocuidado. A gente está na era do bem-estar desde 2016, assim, é isso que você falou, as coisas estão se desdobrando, a gente está absorvendo, entendendo que tem que sim se cuidar. E as tecnologias dos produtos vêm para ajudar nisso, né, meninas? Nos dias frios como esse, põe uma legging de Emana embaixo e ela fica tratando a celulite e fica ali cuidando da tua pele enquanto tu tá quentinho, né? Porque ela funciona como uma segunda pele. E fora que o toque dela é muito bom, né? Levinho, assim. Sim, e para viagens também, se tipo, ai, cara, viagem, às vezes você incha um pouco mais, muitas horas de avião, então assim, cara, viajar de legging de Emana é incrível. Então assim, eu acho que tem essas propriedades que a gente tem trazido cada vez mais, tecnologia aliada ao design, aliado com a ocasião de uso, que vai fazer cada vez mais sentido para as pessoas. É isso que vocês falaram, não é só uma compra, né? É uma compra aliada à minha necessidade, ao meu sentimento, ao que eu realmente preciso. E aí vai dentro disso, né? E eu acho também que uma das tendências muito fortes na parte de design é justamente o produto de ocasião. Esse me parece que é o produto fadado a ficar um pouco mais na prateleira, porque as pessoas estão cada vez mais procurando produtos versáteis. Exato. E produtos que possam usar não só em alguma ocasião específica, mas em diversos, porque isso vai também em relação a um outro valor importante desse momento, é a questão de sustentabilidade, e usar a inteligência, o ethos, né, de sustentabilidade. Eu tenho visto até que vestidos de noiva, que é coisa mais de ocasião específica, já estão pensando num desdobramento de 2 peças que possam ser versáteis. Essa blusa mesmo que eu estou usando, eu usaria perfeita, uso em qualquer situação, e ela é um produto de performance. Mas exato, ela tem todo o antiodor, ela tem toda uma tecnologia, né? Filtro UV, né? 50. Então, a gente tem todo um fator de proteção, no caso. Então, a gente procurar produtos que não sejam só daquele momento, mas produtos que a gente possa, para ter um guarda-roupa mais inteligente. Isso que eu acho que tu falasse muito bem, é a questão de manutenção de produto, né? Como a gente vai ter um produto legal, com uma vida mais longa, e com uma aparência bonita também. Não, eu até estava falando, né? Eu tô aqui sem o meu guarda-roupa inteiro. Então, como dá pra gente aprender a ser mais minimalista fazendo escolhas certas? Porque agora fiquei com algumas blusas, umas calças também de moletom, blusa de baixo e moletom. Assim, é bem pouquinho, um tênis. É isso que eu tenho, é isso que é o meu armário. E olha como dá para ser eficiente nas trocas, dá para ter essa manutenção melhor. A gente consegue aprender esse novo mindset de consumo, né? E eu gostei que tem um comentário do Rafael, que ele fala, ainda mais com novas habitações que estão ficando menores, não temos mais tanto espaço. Então, toda a questão do essencialismo, né?
o que de fato é essencial para eu... É o que a Paula tá falando, assim, não, essas coisas mais pontuais começam a perder sentido, porque você não tem mais espaço físico e o teu mental também precisa de uma limpeza. Também. Então vai ficar o que você pode usar em diferentes ocasiões, igual a blusinha branca. Eu também, às vezes é uma blusa de performance, que você faz uma corrida e você tá no dia a dia num look conf, Claro, fica ótimo, porque, claro, um tecido, Exato. né? A malha, no caso, é uma malha bonita, é exatamente isso que o momento também pede, que a gente tem visto que os produtos de melhor qualidade que estão performando melhor, que as pessoas, né? As pessoas percebem que precisam ter produtos melhores, que durem mais. Então, assim, vai todo a favor. Esse tipo de produto, essa versatilidade vai, né, de encontro a essa nova necessidade do momento. Então, eu acho que é perfeito isso. Eu achei muito legal que a Sil falou, assim, do quanto a gente começa a se permitir e acho que desconstruir, desmistificar dress code, né? Porque uma coisa é do tipo, eu preciso estar assim porque eu preciso me encaixar num contexto de trabalho. E depois você começa a entender que, tipo, tudo bem eu ir de moletom, né? As pessoas começam a meio que quebrar essa imagem. Isso que eu ia perguntar para vocês, porque quando a gente estuda os cortes geracionais, né, as gerações, a gente vê que, assim, os millennials que viajavam muito conseguiam colocar um guarda-roupa numa mala para viajar, né? Conseguiam ir de um lado para o outro só vivendo com aquele guarda-roupa cápsula. Agora, a geração Z que foi vindo, eles conseguiam mais ainda, através das cores, através das roupas de festival, mas também conseguiam ser compactos. Acho que as gerações mais velhas, X, Boomer, ainda tinham um certo preconceito com essa maneira de se vestir, porque ainda valorizavam muito aquele dress code casual, muito formal. E agora, nesse momento, eu acho que como está todo mundo convivendo, como o momento está pedindo, vai ter mais essa liberdade na hora de se vestir. As pessoas vão relaxar nesse sentido. Eu acho que tu tens razão no sentido de que não só a pessoa, mas a sociedade vai compreender também, e as pessoas gostam de se sentir pertencentes a um grupo. Né? Então, as pessoas gostam de se sentir bem apresentadas, bem arrumadas, enfim, todo mundo quer ser bonita. Isso aí não adianta, por mais, não quer. Em qualquer momento, a pessoa gosta de explorar melhor momento. Né? Então, eu acho que isso também, a sociedade compreendendo tudo isso, todo mundo vai poder usar, ser mais livre na hora de compor o seu look, de fazer suas escolhas pessoais, de como se apresentar. Eu acho que a sociedade, depois desse momento, vai permitir, ou a pessoa se permite a usar o que quer, mas eu acho que é bem importante a gente pensar nessa questão de pertencimento, certo? Porque eu acho que não adianta a gente se sentir super bem dentro dentro de uma roupa e não estar conectada com o grupo que pertence. Eu acho que isso também, não sei, eu penso dessa maneira, que eu acho que todo mundo gosta de pertencer. Bom, tanto é que a exclusão é a pior coisa que existe no ser humano, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho da gente querer usar as coisas de uma maneira né, mais fáceis, e eu acho que nesse momento também a construção, eu gostaria que tu falasse assim, falasse a tua percepção a respeito de design de construção de peças nesse momento. Acho que assim, envolve tudo que a gente está falando, né? Eu acho que o que a Sil falou assim de a pessoa ter um pouco mais de liberdade de escolha está muito intimamente ligado ao que você falou também, né, Paula? Assim, todo mundo quer ser aceito. Isso é da natureza, né? Você cria uma segurança, você é aceito num lugar, num movimento, num contexto. Só que a gente começa também num movimento de diversidade, unificação, personalização, que vai ajudar você a conseguir ter essa segurança por você mesmo. Como que o design de produto tem que acompanhar? A gente sempre fala que, cara, não é só a tendência, que você tem que estar muito de olho em como o teu consumidor está vivendo. A Sil sempre está falando disso também. Se conecta com o que ele sente, a marca é uma pessoa, né? Então, assim, como que o produto tem que andar junto? Eu acho que não é só você pensar no visual mais, você vai ter que entender como a pessoa acorda, o que ela faz no dia a dia, quais são os movimentos que ela precisa ter, literalmente, assim, para esse design acompanhar. Então, a tecnologia do tecido para uma pessoa que
viaja 3 semanas por mês. Qual é a principal tecnologia que ela tem que ter no produto, né? Quais são os tipos de tecido que vão acompanhar esse dia a dia dela? Vocês falaram do anti-odor, que a gente tem proteção UV, a parte de secagem rápida. A gente, quem viaja, a gente tem toda a parte de quick dry. A pessoa lava a blusinha no hotel, no chuveiro, e no outro dia de manhã tá seca. Então, são coisas assim que, tipo, a nossa necessidade de vida começa a pedir, né? Então, a gente tem Até eu mesmo acho as peças reversible, né? Tem exato. 2 peças em uma só. Em alguns casos de top, até 4 tipos de uso em uma peça só, né? É São multifuncional. abordagens mais inteligentes do produto. Sempre E outra. pensando. Desculpa, Paula. Fala. Não, sempre pensando nisso. Como que a gente pode, com menos produtos ou com menos necessidades de desenvolvimento, né, conseguir muita opção de uso para quem vai usar. Eu vou viajar, eu preciso levar 4 tops, eu levo um. É uma calça reversible, cara, você já tem tipo 8 looks para mais, sabe? Fora as tecnologias que estão nessas peças. Então é a versatilidade que vocês estavam falando, essa praticidade mesmo. E outra coisa que é bem interessante, que eu acho que nesse momento uma dos itens importantes é que as peças sejam construídas de uma maneira mais simplificada, para trazer mais conforto. E eu acho que também conecta muito bem com o produto da Live, que não tem tanto recorte, que não tem tanta... Né? O conforto acontece também na construção da peça, não só no tecido. Uma construção mais lisa, mais minimalista, isso vai trazer ao produto e ao usuário, né, ao consumidor, muito mais conforto do que tanto recorte. E eu acho que o mundo esportivo traz muito para a moda nesse momento essa forma, né? Então, a qualidade dos tecidos, o minimalismo no design, que isso faz que amplia o conforto. E outra situação é assim, a pluralidade de tecidos que tem um visual atrativo, porque o visual cada vez mais no digital, isso vai acontecer muito no e-commerce, nas redes sociais todas. Então, como é que um produto vai se destacar em relação ao outro? A gente percebe por cor e por textura dos materiais. Então, eu acho que isso também contribui para a nova moda quando a gente for perceber e conceber uma nova coleção. Não sei o que vocês acham em relação a isso. Eu lembro assim, que a gente falava muito, até a gente já trouxe esse conteúdo assim, de pausa, do stillness, né? Desse momento de percepção, e está intimamente ligado com essa limpeza que você fala, né, Paula? É a limpeza de design, é a limpeza interior, que está intimamente ligado com o orientalismo, com o essencialismo. Então, eu acho que essa leitura também, assim, eu preciso de tudo isso de recorte, ou eu preciso dessa construção para atender essa ocasião de uso, essa demanda, sabe? Então, eu acho que realmente a construção puxa para isso também. Eu acho legal pensar que agora o guarda-roupa ele vai ter 2 frentes, né? Uma bem básica, os nudes, preto, branco, versus cores bem fortes, impactantes e peças que tenham muita personalidade. A gente mesmo está usando esclarecidamente isso que eu tô falando. Por exemplo, a minha peça é um tie-dye que é mais puxado preto e branco, então ele consegue ainda estar no meio termo. Mas vocês duas uma com uma peça bem básica e a outra com uma bem colorida. Então, assim, eu acho que o guarda-roupa ele vai ter essas 2 frentes para poder ficar sempre brincando entre os momentos da pessoa. Quando ela puder ser mais descontraída, ela vai usar bastante cor, vai poder combinar com esse básico. Exatamente. E aí a gente também tem um aumento dentro do mix de produto, assim, não de quantidade, mas é essa percepção que vocês falaram. Os produtos são menos pontuais e eles começam a ser mais atemporais. É um processo, é um caminho, né? Assim, tem sim inserções novas, mas o mix de produto ele começa a aumentar a porcentagem desses produtos mais atemporais, porque é a nossa necessidade. Eu vi um comentário aqui da Marcela falando: eu como mãe, rotina apertada, entre exercício, casa, trabalho, se eu puder ir com a mesma roupa na academia e depois ir para o meu pós-treino, né, que eu acho que é um dos grandes saltos e focos da live,
é essa roupa que te acompanha o dia todo. Isso Uhum. muda, gente, todo o layout, né? E essa coisa de encaixar na personalidade é o que vocês falaram. A Paula tem, assim, cara, um bom gosto, essa coisa mais clean, mais atemporal. Temos, sim, Eu tem. gosto, eu uso, Então, assim, mas ela tá com essa coisa mais clean, mais branca, neutro. A Sil também, a Sil, mas ela tem umas coisas bem assim, às vezes colorful. Ela gosta dessa intensidade, mas ela puxou pro preto e branco. Eu tenho dias também, então assim, os produtos caminham na personalidade do cliente. Isso é muito incrível. Sem deixar de acompanhar E a poder fazer esse mix, né? Que nem a Márcia, né, que falou isso, de poder estar levando o filho e poder estar na academia. Eu acho que o máximo de poder ter uma marca que a gente confia e conte é isso, é o de entender, nos entender e quais são as prioridades do momento. Então, para gente que mora em São Paulo, é um dia super corrido e a gente quer maximizar o tempo. Então, a gente vai para academia, quer estar bem vestido para depois alguma reunião e passa o dia inteiro fora de casa e quer estar bem vestido, sem roupa amassada e confortável, porque quanto transporte a gente pega para ir de um lado para o outro e é desgastante. Então, se a gente está com uma roupa que também trabalha com a gente, tem essa tecnologia toda, que seja um antiodor, que seja a Emana, que é uma legging que vai trabalhando no nosso corpo, né? Estimulando a circulação, que aí a gente não fica cansado, não chega no fim do dia com com aquela estafa no músculo, assim. Então é isso que é positivo, porque aí tu termina o dia feliz, agradecido pela roupa que tu tá usando, de ai, me entendeu, serviu para isso. Porque que coisa ruim quando a gente tá se sentindo mal, ai, amassou, sujou, pingou. Aí passa o dia inteiro já mal-humorado, já nem funciona o dia. E assim, acho que nesse momento que a gente precisa de tanta limpeza de excesso, se você tem que se preocupar, se a roupa te incomoda, se o que você está vestindo te incomoda, você já não consegue se concentrar no que você precisa fazer, não faz mais sentido, né? eu acho que outra coisa interessante de falar é a respeito de cartela de cores. A cartela de cores é algo muito importante e eu imagino que nesse momento todos nós estejamos, a grande maioria, até quem era mais colorido, passa a ter uma cartela mais neutra, mais tranquila, porque cores mais tranquilas, né, são para momentos de introspecção e que nos levam a refletir a questão de pensamento. Eu acho que todo nesse momento, quando deu esse lockdown, que todo mundo ficou mais em casa, eu já li que o preto foi uma das cores menos usadas, o rosa e o peach, né, o pêssego, passa a ser bem importante, porque é justamente uma questão de conforto. O branco, né, passa a aparecer muito até no inverno. E aí tem uma outra cartela, que é a cartela muito mais vibrante, que eu acho que, passando um pouco mais esse momento, vai ser uma abundância de cores. Eu acho que vai haver uma explosão de cores. E a cor traz muita energia, traz movimento. E o laranja, que a gente já anda vendo, assim, que até já estás usando, né? O laranja pontuando muito, porque é o otimismo que está trazendo, mas é um otimismo muito mais coletivo. Então, assim, as cores também trazem muito essa questão de unir as pessoas. As vitrines, a gente vê agora, né? As vitrines já começam a ser muito, muito coloridas, para inspirar as pessoas também a se reerguerem nesse momento, certo? Então, eu acho que a cartela de cores é possível construir uma coleção com o mesmo produto, cartela de cores diferentes, então vai para momentos diferentes também. E eu acho que é muito cíclico, né? O que a gente estava falando. No momento que a gente tem de tanto peso emocional, né? Que é um momento de ressignificação, de limpeza, de reavaliação, as cores vêm me inspirar. E aí, como foi nos anos 70, a explosão do tie-dye nos anos 70 veio contar uma história, ele veio, né, representar liberdade, renascimento, e agora, de fato, a mesma coisa. Então, é isso que você falou, né, Paula? Por exemplo, por mais que tenham cores neutras que vão seguir um caminho mais atemporal, o colorido vem puxar a gente para fantasia. Vamos, Claro. né? É esperança. Então,
Faz todo E sentido. acho que vale a pena a gente comentar também que, assim, as coleções, elas são feitas com muita antecedência, né? Pensar nas cores que vão ser usadas para o produto, pensar no tecido. Então, as coleções que a gente está usando agora, que estão confortáveis para esse momento todo em casa, já foram pensadas há 2 anos atrás. Então, como vocês veem isso, tanto para a entrada na quarentena quanto para a saída? Quais foram os pequenos momentos, quais foram esses macro comportamentos que foram observados para chegar nos produtos que a gente está tendo hoje? Quem fala? Bom, posso falar. Aquilo que eu havia comentado, eu não vejo a gente que trabalha com moda, com antecipação e faz um trabalho de aprofundamento, de pesquisa, como isso venha ter sido algo assim pontual, né, alguma coisa desse momento de 6 meses atrás. Esse cenário todo já vinha sendo desenhado há mais tempo. Então, a gente já tinha essa previsão de que como as pessoas estariam nesse momento, que estariam mais buscando a sua essência. A gente não imaginava que fosse tão brusco a mudança de comportamento, mas que isso demandaria mais tempo. Eu acho que isso foi a grande surpresa. Mas que isso estava a caminho, tudo isso já era, com certeza já estava muito desenhado no cenário. Então, eu não vejo que isso tenha trazido grandes surpresas, que eu não imagino que... Não, até na questão digital, eu acho que também é todo um caminho, que eu acho que a grande mudança foi a digital, mas isso também já estava acontecendo, já era imperativo que isso acontecesse, era necessário. Então, o que eu vejo nesse momento foi justamente isso. Foi uma consagração daquilo que a gente já vinha pensando, já vinha desenhando. Por isso que as coleções, na grande maioria, estavam assertivas. Porque quem trabalha com moda nesse sentido, percebe isso. Não, eu concordo com você. E é uma coisa que a gente fala muito, né, Sil, também, que assim, quem já estava fazendo um trabalho conectado com o consumidor de forma, se posicionando como uma marca humana, que conversa, que entende esse próprio consumidor, que ele não é mais passivo, que ele só fica esperando que a marca vai mandar para ele, ele demanda, né? Então, assim, essa sensação a gente já vinha tendo há muito tempo. E assim, todo esse estado de burnout que a gente tem vivido nos últimos 5 anos, excesso de ansiedade, todo esse peso emocional justamente foi um start para a gente perceber que precisava mudar. A pandemia veio intensificar alguns movimentos de comportamento que já aconteciam, né? E aí, de fato, isso reflete no produto. Tinha produto que já estava sendo desenvolvido dentro do Relax Wear, que a gente fala que é a busca de conforto, a praticidade com os multifuncionais. Mas, obviamente, quando tem uma ruptura de comportamento muito grande, como foi a pandemia agora, tudo acelera, né? Então, eu acho que, de fato, não vai ter nada que vai mudar muito na questão do produto. Eu acho que são atualizações e percepções que vão ser menos macro, mais micro, sabe? Vai ser muito próximo. A gente tem agora até 2050, por tudo que os futuristas falam, os anos com mais intensidade de mudança, mais que os últimos 200. Então, assim, a nossa percepção, o nosso estudo de tendência, de comportamento vai ficar muito mais micro. A gente vai ter que estar muito ligado. Até nessa parte de gerações mesmo, quando a gente estudava gerações, eram 20, 15 anos entre os boomers, a geração X, os millennials. Agora está sendo 5 anos e vai diminuir cada vez mais, porque a tecnologia vai vir para acelerar muito. E quando a gente fala em marketing, contexto, em poder entender o nosso consumidor, né, onde ele está, a tecnologia acelerou muito esses processos que vocês estão falando para desenvolvimento de produto, para o marketing também. Então, quando antes a gente pensava em falar num saque, agora a gente tem um saque humanizado. A gente pode conversar, tirar dúvidas sobre o produto, entender o que a gente está comprando, qual é o tempo de troca e não receber uma mensagem padrão. A gente pode receber newsletter, e-mail marketing, mas sempre focadas aos nossos gostos, às nossas necessidades. Eu acho que o que estava faltando muito para as empresas era entender que a tecnologia ela era um canal, uma ferramenta e não o fim de como
ter essa comunicação. A gente consegue perceber bem isso também nas mídias digitais, né? Que as marcas, como tu estava falando antes, as marcas elas estão humanizadas e a gente consegue se apegar às marcas porque elas estão falando mensagens, estão se comunicando com a gente. Antes elas só mandavam mensagens, propagandas, anúncios e a gente não conseguia se identificar, não conseguia entender que aquela marca estava pensando na gente, que aquela marca estava entendendo o que a gente está passando. Mas agora eu acho que nesse contexto da pandemia todo mundo ficou, né, no mesmo barco. Então as pessoas tiveram mais empatia com as marcas, porque sabem o que as marcas estão pensando, estão passando, e as marcas com as pessoas também. Então o digital realmente veio para acelerar, que essa era a minha próxima pergunta para vocês. O que vocês acham que o digital mudou e acelerou? Eu acho que no produto, a minha visão tem produtos desse relaxwear, que é para o momento que a gente está, de ficar em casa, e tem produtos super, ultra tecnológicos, porque é essa dicotomia, né? Quando pensa em tendência, tem sempre uma contra-tendência. Então, são produtos confortáveis e produtos tecnológicos. Agora, eu queria entender a visão de vocês. Vai, Dani. Eu comecei outra vez, agora é tu. Bom, assim, se eu procuro o que eu entendo de pesquisa é que o digital ele trouxe outros canais para a gente olhar também. Que assim, a gente sempre teve as grandes feiras que a gente vai, que é a Premiere, a Texworld, Parte Texto de Xangai e tudo mais. Que você tinha aqui presencialmente é um investimento, é uma seleção de calendário, é uma organização também. Tem os desfiles de moda e tem a própria percepção de mercado. Mas era um tipo de pesquisa que precisava de muito mais deslocamento, de tempo, de espaço para acontecer. O digital acho que aproxima e começa a mudar também alguns resultados no sentido de, às vezes, você vai começar a mergulhar numa mídia social, seja um Instagram, um TikTok, e você vai entender, observando ali que tem um movimento de comportamento. Para mim, assim, eu consigo ver isso, sabe? Aproximou. A gente tem agora, a Premiere cancelada de setembro, mas vai fazer shows online. A Balmain, que, né, marca de high fashion, falando que vai fazer todo o showroom online, vai ter um avatar do estilista. Então, acho que o digital começou... já vinha acontecendo essas mudanças e ele começou a intensificar agora com essa necessidade por a gente não estar tão mais presencial. Então, eu vejo realmente essa alteração e essa conexão muito mais quase que popular, que é o que a gente fala, né? Os grandes shows começam a abrir as portas, a gente entra no mesmo bar, que aí, de fato, o consumidor é muito mais proativo e isso vai refletir na forma que você pesquisa. Não sei se a Paula compartilha do mesmo olhar. Eu concordo plenamente. Foi uma coisa assim que eu achei um lado bom, é que, na verdade, assim, eu gosto muito de estudar e eu gosto de fazer pesquisa. Então, eu tenho uma facilidade de trabalhar assim, em casa, o home office, para mim não chegou a ser algo que para mim tenha sido muito ruim, porque eu consigo mergulhar. Fazer o que eu estava fazendo, eu mergulho dentro das minhas escolhas. E com essa grande aceleração da tecnologia, ficou muito fácil a gente fazer cursos na Inglaterra de manhã e fazer um curso em Milão à tarde. Então, é uma questão do olhar da gente, do interesse das pessoas, de mergulhar dentro do universo para a construção de um repertório. Porque eu acho que é aí que vai ser a grande diferença. Todo mundo vai ter acesso a tudo. A diferença que vai ter é o olhar que a gente tem e como a gente faz o que a gente faz com aquele conhecimento e o que fazer. Então, a interpretação é muito pessoal. Então, eu acho que o digital trouxe isso. Além de tudo, eu acho, assim, para ser bem prático, eu acho que isso... Eu que moro numa cidade pequena, moro no interior, vocês, assim, têm certas facilidades que eu não tenho, eu consigo pertencer a isso de uma maneira mais fácil. E acho que também, assim, para as empresas, isso foi muito bom no sentido de economia, sem dúvida. Isso foi uma questão, a viagem, muito, sabe, a mobilidade, a necessidade ou não, eu acho que se tornou era muito
importante isso. E eu não sei se realmente existia essa necessidade de ser dessa maneira. E eu acho também o comportamento, tudo. E também no produto, essa questão do visual. Eu acho que a parte de comunicação, como a Silvia falou, sabe, de como envolver emocionalmente o consumidor, isso vai ser uma grande diferença. Eu acho que o produto pode ser muito parecido, mas eu acho que a maneira que comunica, que chega no consumidor, vai ser de uma outra maneira. E eu acho também na questão da matéria-prima. A matéria-prima é muito importante. Cor vai fazer diferença e matéria-prima vai fazer diferença também no design. Que ele andava um pouco meio, né? Não era tão importante. O importante era o design. Mas a cor comunica, é a primeira coisa. Então, uma cartela assertiva e os tecidos que no digital apareçam de uma maneira vibrante. Eu acho que impacta também nesse sentido. A história, né? A história que você conta na comunicação, né? Que é uma coisa que assim. Comunicação vai ser assim muito importante. Porque é a maneira como as pessoas querem ser entretidas, né? Na realidade, a moda é um sistema de significados que é para encantar, que é para trazer sonhos, que é para fazer a gente viajar. Senão não faz sentido só comprar roupa. Como a gente está falando, né? Agora, todo esse discurso é importante para a gente entender que é um consumo que está vindo mais consciente. A gente vai ter escolhas de gastar com experiências e gastar com viagens que agora não estão acontecendo, ou ter uma peça de roupa em casa, mas que essa peça faça sentido, que você possa usar ela de mais maneiras, que ela dure mais tempo, e não aquela mentalidade que existia de fast fashion de eu compro e eu descarto, eu compro e eu descarto. Agora tem muito mais uma consciência de que as matérias-primas são finitas, de que o mundo, o meio ambiente é finito, então a gente tem responsabilidade com o peso das nossas escolhas. Então as marcas também têm que trazer algo a mais, tem que trazer um valor agregado quando a gente compra. Então o nosso papel, vocês como criadoras, né, e eu também, mas mais a parte de conteúdo e comunicação, é de conseguir envolver as pessoas e contar essa história, ter essa narrativa, que dê algo a mais para o cliente, que não só um produto que ele vai usar e que vai esquecer, mas que crie memórias afetivas para o produto. Até a gente está vendo um crescimento muito grande do mercado second hand, de brechó, porque é isso, as pessoas estão valorizando as histórias que são contadas com as peças. Antes tinha aquela mentalidade de uma peça nova, uma peça exclusiva. Agora, se tu comprar uma peça que vem com uma carga, ela vem com também um design que é de outro tempo, ela vem com histórias do outro tempo. Então, tudo vem da maneira em que a gente se adequa e que se relaciona com essas histórias e as histórias que são contadas. Isso que é o mais valioso. É a mesma coisa da gente comprar uma peça, ir numa loja e comprar uma peça, ou receber uma peça de uma mãe, de uma avó. Tem um uso diferente, tem um significado. E aí eu diferente. acho que é bem legal a gente pensar também nessa questão do afetivo que a gente está comentando. E assim, tipo, a marca tem que atingir o consumidor de uma maneira afetiva. Isso, né, é um discurso recorrente. Mas a gente, consumidor, tem que ter uma relação de afeto com o produto. Na maneira que a gente... As nossas escolhas... A Silvia, até uma coisa que nós temos até a questão do afeto. Às vezes, quando ela vai pegar uma coisa amiga, eu posso pegar isso, eu não posso pegar aquilo, porque assim, é o afeto que eu tenho por um determinado produto, assim como ela tem pelos produtos dela, pelos livros dela, a história dela. Então, cada um tem uma história com o seu produto também. Então, eu acho que isso cada vez mais vai se construir, porque a gente vai fazer escolhas mais conscientes, né? E a gente sabe que a verba também vai estar mais escassa, então as escolhas também vão ter que ser escolhas mais inteligentes. Sim, eu acho assim também que tudo isso vem acontecendo num processo. Tem gente que é menos impactada, que absorve menos também a consciência de consumir menos, depende também da realidade de cada um. Mas o que eu vejo, que eu acho muito legal pro trabalho que a gente faz na live, é a conexão que você cria com as pessoas. É isso que vocês falaram. Não é só lançar uma coleção,
mas é o fato de como eu vejo assim, tipo, look live família, sabe? Tipo, a menina que acompanha a mãe, às vezes numa brincadeira com as leggings reversible, infantis, que são mega sucesso, que tem tecnologia de proteção solar, como a Paula falou, tudo mais, e que estão intrínsecas ali no elo familiar. E é isso que vocês falaram, é a emoção que está no produto, é a emoção que está na comunicação, que eu acho que faz diferença na live como marca humanizada. Sem Não é dúvida. mais uma marca de Active, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E até o feeling, assim, que você tá dentro da fábrica, que a gente tem as aulas de yoga para os funcionários, que sempre que eu tô em Jaraguá, que cai na terça-feira, eu fico super feliz. Mas é esse emocional que acho que muitas das pessoas não conhecem ou não conseguem, às vezes, chegar no todo da coisa, né, Sil? Assim, que sim, é contado São na comunidade. muitos. Isso é um storytelling, né? É a narrativa que ela é feita de pouquinho em pouquinho. Outro dia eu estava lendo sobre marketing de conteúdo. E aí eu até comentei contigo, né? Que uma coisa é imitar a estratégia. Se tem uma marca concorrente que olha de fora e fala, eu vou imitar a estratégia daquela. Só que se é criada uma estratégia humanizada, baseada em cada um dos passos, é muito difícil de chegar e imitar. Porque como é que eu vou imitar aquele passo e depois a pessoa já está no outro passo? Então, isso é estratégia. É estar sempre à frente e como a gente fica à frente, entendendo o nosso consumidor. Porque isso é a nossa realidade. Então, a gente conhece muito bem quem compra da live, quem está ali no nosso ecossistema e cria coisas para essas pessoas. Então, desde a criação do nosso time de embaixadoras, de embaixadores, que a gente se relaciona, que são pessoas que a gente ama, que a gente cria projetos customizados para eles. Agora o Experience, que tem aulas toda semana para os nossos clientes. A gente tem acesso a essas aulas, mas a gente decidiu abrir essas aulas para todo mundo que acessa o nosso Instagram para poder participar também. Então, isso aproximou todo mundo deles. Porque a gente pensou, não é justo só a gente ter contato com eles, ter acesso. O acesso é para todo o Team Live, para todo mundo que compra live. Então, a gente abriu esse time para mais pessoas. E a nossa grande missão é compartilhar isso com mais pessoas. É o nosso estilo de vida ativo, saudável e feliz. Então, como a gente pode proporcionar uma vida ativa para todo mundo enquanto nas suas casas, né? Que é essa noção do coletivo que está tendo agora. Porque a gente, através das mídias, está ficando de uma maneira próximo dos outros. Como que a gente pode estar saudável? Então, através dos exercícios, através de manter uma rotina saudável de alimentação. Então, conteúdos de alimentação também, conteúdos mindfulness e wellness, para estar com a cabeça no lugar também, muito importante, para poder inspirar, ser criativo e feliz. É claro que tudo isso, a felicidade, ela vem como uma consequência se a gente está alinhado, né, com tudo que eu acabei de falar ali, de exercício, de mente, corpo e inspiração. Eu acho muito especial isso que você falou, né, Sil? Porque é difícil, às vezes, conseguir explicar e colocar em palavra todo o processo o processo inspiracional de comunicação e de produto que abraça esses diferentes tipos de realidade. Porque, assim, às vezes não é todo mundo que consegue meditar, mas vai fazer uma aula de boxe, sabe? Como honrar, vai. Então, assim, a gente tenta entender o contexto de vida das pessoas, que a gente sempre começa a coleção falando como estamos vivendo, né? Uhum. E como tocá-las com essa... Por exemplo, Live Experience é um grande exemplo da emoção conectada. Quanto a gente conseguiu tocar cada realidade, cada consumidor, trazendo conteúdo, seja sobre felicidade, seja sobre meditação, seja uma aula de luta, mas que possa mudar o dia da pessoa. É isso que você falou. Se a gente faz, eu acho que a parte especial da live é pensar nesses pequenos micromomentos, né, de cuidado. E é um auto-amor, é um autocuidado com todos, né? Entender que todo mundo é diferente, né? Assim como tem gente que vai gostar de uma aula de yoga, vai ter gente que vai gostar de uma aula mais intensa. Então, a gente entender que cada um é diferente e na hora de criar uma arquitetura da coleção também é pensado isso. Então, tem gente que vai gostar do short, tem gente que vai gostar da calça, tem gente que vai gostar da capa, tem gente que vai gostar do cropped.
Então, como a gente pode entender, e eu acho que como tu tinha falado antes, significar isso? Porque vai ter tanta coisa disponível para gente, tanta informação, tanto acesso a muita coisa, que eu acho que isso que foi o positivo, abrir esse acesso. Eu acho que a grande diferença desse momento é que as pessoas todas, nós estamos vivendo numa era assim que se fala muito em inclusão, e aí pertencimento e inclusão, eu colocaria dessa maneira que são as escolhas, todas as escolhas são possíveis e cada um vai fazer a sua escolha e precisa ter respeito pelas escolhas dos outros também. Então, acho que nesse momento isso aconteceu de uma maneira muito forte, que a gente percebeu que a vida é plural, cada um dá o seu jeito, cada um dando um jeito de acordo com o que pode. Então, eu acho que esse sentido, eu acho, de cada um buscar, nesse momento, como vai sair dessa mais fortalecido e como vamos dar jeito, porque todo mundo vai sair da quarentena e vai continuar vivendo. Ninguém vai ficar só em casa, só pensando o que vai comer e pensando em aulas online, porque nós somos um ser social. Então, isso vai acontecer. Então, a gente precisa desse preparo e a gente precisa, nesse momento, eu acho que muito importante a gente ter o respeito de que, eu não gosto de ciclismo, mas eu gosto de yoga. Aquele gosta de levantar de manhã bem cedo e subir o morro. Aquele outro gosta de fazer uma aula bem tarde da noite, quando termina todas essas atividades, né? Um gosta, um é mais colorido, o outro é mais clean, né? Então, são todas as diferenças e o respeito por essas diferenças. Então, eu acho que cada vez mais a moda vai abrir para esse sentido. E assim, a questão humana nem falo, que eu acho que isso não existe. Se a gente não conecta com o coração das pessoas, não adianta. As histórias, até tem uma, se eu soubesse, tinha até revisto isso, mas assim, as marcas encantam pelas histórias que ela conta. Isso que a gente vai, o cognitivo sai, mas o que é do coração, que toca o coração, a gente vai continuar lutando e vai usando e vai defendendo aquilo. As causas do coração são mais importantes. Então, assim, se tem uma marca, um produto que ele fale com o teu coração, a gente não vai nunca querer né? Nesse momento que todo mundo tá as novas marcas, a gente vai trocar de marca. A marca realmente que toca o coração, que entende o consumidor, essa não vai ser deixada de lado. Não vai ser deixada de lado. É legal você falar isso, porque eu vejo muito essa delicadeza, essa sensibilidade em você e na Silvia, que tá no DNA também, né, gente? Então, assim, a emoção que vocês colocam no que vocês fazem, estendem também para as pessoas que recebem. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, assim, eu acho que é exatamente esse emocional, esse humano, que eu tô dizendo, assim, tá nítido no trabalho, né? Que também desenrola em toda a equipe que vai tocar e que vai mudar o mercado, que vai conectar as pessoas. E eu acho que esse caminho que a gente fala tanto, né? Tipo, da era do cuidado, da era do afeto, do coletivo. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é perspectiva. Então, se coloca na perspectiva do outro, né? Acessa essa realidade do outro, percebe. Eu acho que são palavras muito fortes que a gente vai vivenciar cada vez mais na parte tanto de criação, comunicação e na nossa parte social também, que vai voltar, né? Uma era, eu acho que de bastante aprendizado para todo mundo e que a gente saiba entender bem como tu falasse, assim, que todo mundo tem para ensinar, né? Se por um lado um tem essa fluidez a mais, o outro tem as estruturas que também são muito boas. Então, como a gente pode, né, criar esse consciente coletivo, né? Eu acho que essa é a grande verdade do momento, que a gente humanize tudo, todas as relações. E então eu acho que é isso. A última coisa que eu queria era perguntar para vocês o que mudou, o que vocês levam da quarentena de diferentes, assim. Bom, de mais diferente foi acho que um retorno de coisas muito essenciais da minha vida. Família, casa e meu estudo e o meu trabalho. Então, assim, as minhas relações, assim, eu tive mais tempo para pensar o cuidado que eu tenho que ter com isso tudo.
Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa cuidadosa nesses quesitos, digamos, mas eu consegui, por estar mais em casa, ter mais cuidado com a minha casa, mais cuidado com a minha família, com o meu estudo, né, com as minhas ideias, porque eu estava me tornando muito pragmática. Então, assim, fazer leituras que me contribuíssem para o meu imaginário, para o meu afetivo. Então, acho que isso, para mim, foi super importante. E saber que é possível fazer tudo dentro de casa. Eu ainda estou no processo de descoberta dessa pergunta. Se eu vou te falar que eu não tenho a resposta assim de cara, mas uma coisa que eu percebi, eu acho que assim, eu tenho que agradecer que eu consigo fazer um home office, então meu trabalho, eu sempre estou em movimento, vocês sabem, tem muita coisa presencial, de consultoria, de workshop, de palestra, mas eu redescobri o descanso. Foi uma coisa muito importante para minha pessoa, que estava vivendo num modo turbo. Então, assim, entender também que a gente precisa dessas pausas, seja uma pausa para você dançar, seja uma pausa para você cozinhar. Então, eu comecei a descobrir habilidades que faziam até meu criativo explodir mais do que qualquer outra coisa. Porque eu estava, às vezes, fazendo uma pesquisa num avião, tipo, minutos antes de você fechar o modo, sabe assim, adrenada. Então, a quarentena me trouxe uma ressignificação do que é descansar, para mim. Então, foi muito... Eu acho que me nutriu muito de uma coisa que eu não sabia, que eu até poderia falar sobre, se cuidar, pausa, mas eu não estava vivenciando. Então, eu encarei isso. Ó, você não está vivenciando o que você está passando. E para mim foi bem importante. E você? Para mim foi a gestão do tempo, porque eu percebi que o tempo todo é um processo, então são escolhas que a gente faz. Aquela hora mais de sono, aquela hora que foi privada de sono, aquele momento que tu tá fora de casa, aquele momento que tá dentro de casa. O momento do estudo, o momento da gente estar trocando, né, Dani, fazendo as nossas lives, tendo essa troca nossa de tendências, que é tão rica. Então, isso, geralmente, no meu dia não existia tanto esses momentos dessa pausa, porque o meu dia sempre foi eventos, reuniões, pessoas, conversas. Então, ele era muito mais de preencher do que de aquietar. E aí, com o silêncio, eu percebi que também muita coisa borbulha do silêncio. Então, tu tá em silêncio, lendo um livro, que eu leio muito, mas era sempre isso, ler no avião, ler entre caminhos de algum lugar, e não eu sentada lendo. E aí eu quero anotar alguma coisa, eu pego meu lápis e anoto. As ideias, elas saem de uma outra maneira quando a gente está na pausa. Esse é o meu... Com certeza. Meu insight de quarentena. A gente vai ter que dar um final, então eu vou fazer agora é o final, então junta aí pra gente tirar uma foto. Gente, é só para falar, eu sou consultora de comportamento da Live, fico aqui em São Paulo, tô sempre em Jaraguá, e sempre trocando com todo mundo sobre tendência e pesquisas e principalmente como a gente está vivendo. Meninas, obrigada, amei. Ai, adorei, Dani. Começamos bem o domingo, uma delícia. Agora relax. Espero que todo mundo tenha gostado do nosso assunto, porque nós somos apaixonadas por moda, adoramos conversar sobre moda, comportamento, design de moda. Eu acho que isso é muito importante na nossa vida. Então, foi ótimo. Obrigada, gente, pela parceria de vocês nesse domingo de manhã. Espero que tenham gostado da nossa conversa, que pra gente foi enriquecedora. Beijos. Beijos, bom domingo, uma boa semana para todo mundo. Foi ótimo, né?